A Guerra das Malvinas começou em um dos lugares mais isolados do planeta, mas rapidamente se transformou em um conflito que chamou a atenção do mundo inteiro. No início de abril de 1982, a junta militar argentina decidiu retomar pela força o controle das ilhas que chamava de Malvinas e que os britânicos conheciam como Falklands. O arquipélago, perdido no Atlântico Sul, a mais de 1.000 quilômetros da costa argentina e a quase 13.000 quilômetros do Reino Unido, parecia distante demais para provocar uma reação imediata. Mas provocou. Em poucos dias, a primeira-ministra Margaret Thatcher ordenou a mobilização de uma poderosa força-tarefa naval. Porta-aviões, destroyers, fragatas, submarinos nucleares e milhares de soldados partiram rumo ao sul, iniciando uma das campanhas militares mais improváveis e intensas do século XX. Desde o começo, ficou claro que a guerra teria dois cenários muito diferentes. No Mar Profundo, os britânicos possuíam clara superioridade tecnológica. Seus submarinos nucleares operavam praticamente sem oposição, e foi um deles, o HMS Conqueror, que mudou o rumo da guerra naval ao afundar o cruzador argentino General Belgrano no dia 2 de maio. O impacto foi devastador, centenas de marinheiros morreram, e a marinha argentina praticamente deixou de se aventurar em mar aberto. Mas, se os britânicos controlavam as profundezas, o céu acima das ilhas ainda pertencia a quem tivesse coragem suficiente para voar por ele. E foi ali, nos céus gelados e turbulentos do Atlântico Sul, que pilotos argentinos escreveram alguns dos capítulos mais dramáticos da guerra. Os aviadores da Força Aérea e da Aviação Naval Argentina voavam aeronaves que já não eram consideradas modernas nem mesmo para a época. Muitos dos seus A4 Esquial eram projetos da década de 1950, sem radares avançados, sem mísseis guiados de última geração e praticamente sem sistemas eletrônicos de autoproteção. Eles não tinham alertas de radar eficientes, não possuíam contramedidas como chás para enganar mísseis inimigos, e suas armas principais eram bombas de ferro não guiadas que exigiam ataques a curtíssima distância. Para atingir navios protegidos por mísseis antiaéreos e radares sofisticados, esses pilotos precisavam voar a poucos metros da água, usando o relevo das ilhas e a curvatura da terra como única proteção. Era um tipo de missão que exigia nervos de aço, precisão absoluta e uma aceitação silenciosa de que talvez não houvesse volta. No dia 21 de maio de 1982, os britânicos iniciaram o desembarque de tropas na Baía de San Carlos, na Ilha Soledade. A operação era vital para retomar o controle das ilhas, mas também era extremamente arriscada. A geografia do local oferecia alguma proteção contra submarinos e navios inimigos, mas criava um corredor estreito e previsível, perfeito para ataques aéreos. Em pouco tempo, os marinheiros britânicos começaram a chamar aquele lugar de Bomb Alley, o corredor das bombas. Durante dias seguidos, ondas de aviões argentinos mergulharam sobre a frota, enfrentando uma cortina de fogo antiaéreo. Muitos não voltaram. Mas vários navios foram atingidos, danificados ou afundados, provando que, mesmo com tecnologia inferior, a determinação e a habilidade podiam atravessar as defesas mais modernas. Foi nesse cenário de tensão constante que chegou o dia 25 de maio de 1982, data simbólica para a Argentina por marcar a Revolução de Maio. Naquela manhã fria, 4 A4 Esquial decolaram em duas duplas para uma missão extremamente perigosa. O líder do primeiro grupo era o capitão Pablo Carvalho, um piloto experiente que já havia enfrentado a frota britânica antes. O alvo daquela missão eram dois navios que operavam juntos como uma espécie de armadilha antiaérea flutuante, o destroyer HMS Coventry e a fragata HMS Broadsword. O Coventry, um navio tipo 42, estava equipado com mísseis Sea Dart, capazes de atingir aeronaves a longas distâncias. Já o Broadsword carregava o sistema Seawolf, projetado para defesa de curto alcance, ideal para interceptar aviões que conseguissem furar a primeira camada de proteção. Juntos, formavam uma bolha de defesa que já havia abatido diversas aeronaves argentinas. Os Esquials voavam tão baixo que praticamente tocavam as ondas.
O sal marinho se acumulava no para-brisa, reduzindo a visibilidade, e qualquer erro de cálculo significaria colidir com o oceano. Para evitar o radar britânico, os pilotos contornaram a Ilha Pebre, usando o terreno como escudo. A bordo do HMS Coventry, o capitão David Hartdick mantinha a tripulação em alerta máximo. Relatórios indicavam que aviões argentinos estavam no ar, mas o oceano era vasto e o tempo de reação, mínimo. De repente, ecos apareceram no radar. 4 contatos. Logo depois, desapareceram atrás do relevo das ilhas. Para Hartdick, isso era um mau sinal, significava que o ataque viria a curtíssima distância, onde os sistemas de defesa teriam pouquíssimos segundos para reagir. Quando os primeiros Skiaos reapareceram, os operadores do Coventry tentaram lançar mísseis Siddharth, mas os aviões voavam tão baixo que o radar tinha dificuldade em travar o alvo. No Broadsword, o sistema Seawolf também enfrentou problemas técnicos no momento crítico. Em questão de segundos, a tecnologia que deveria proteger os navios falhou, e o combate passou a ser decidido pela coragem e pela sorte. O primeiro ataque argentino foi direcionado ao Broadsword. Bombas foram lançadas, uma atingiu o navio, atravessou estruturas internas, mas não explodiu. Um alívio momentâneo para os britânicos, que sabiam que a próxima onda já estava chegando. A segunda dupla de Skiaos surgiu logo atrás, avançando diretamente contra o HMS Coventry. O navio virou seus canhões, metralhadoras e tudo o que pudesse disparar em direção aos aviões que se aproximavam a altíssima velocidade. Traçantes riscavam o ar, projéteis explodiam na água, e ainda assim os pilotos argentinos continuaram o mergulho final. O líder do ataque alinhou o destroyer na mira, manteve o avião estável por preciosos segundos sob fogo intenso e liberou suas bombas de 250 quilos. Elas atingiram o navio com impactos surdos, perfurando o casco antes de explodirem no interior. As detonações foram devastadoras. Uma explosão destruiu sistemas vitais próximos à sala de operações, espalhando fogo e fumaça pelos corredores. Outra atingiu a casa de máquinas, cortando energia e propulsão. O HMS Coventry começou a adernar rapidamente. Dentro do navio, o capitão Hartdick e sua tripulação enfrentaram escuridão, calor, fumaça tóxica e o som de metal retorcendo. Mesmo assim, o treinamento prevaleceu. Marinheiros ajudaram companheiros feridos, organizaram rotas de evacuação e lançaram botes salva-vidas em meio ao caos. Em poucos minutos, ficou claro que o navio não poderia ser salvo. Enquanto Coventry inclinava cada vez mais, os sobreviventes abandonavam o destroyer e eram recolhidos pelo HMS Broadsword e por helicópteros. O capitão foi um dos últimos a deixar o navio, cumprindo uma tradição naval antiga. Pouco depois, o HMS Coventry virou e afundou nas águas geladas do Atlântico Sul. 19 marinheiros britânicos perderam a vida naquele ataque. Do outro lado, todos os pilotos argentinos conseguiram retornar à base, exaustos, mas vivos, carregando a mistura de alívio, euforia e choque que só quem sobrevive a um combate entende. O afundamento do Coventry foi uma vitória tática importante para a Argentina e um golpe duro para a Marinha Real Britânica. No entanto, não mudou o resultado final da guerra. As forças britânicas continuaram avançando em terra, e semanas depois as tropas argentinas nas ilhas se renderiam. Ainda assim, o ataque daquele 25 de maio entrou para a história como um dos exemplos mais impressionantes de ataques aéreos de baixa altitude contra navios modernos, mostrando que, mesmo em uma era de mísseis e radares, o fator humano, coragem, habilidade e determinação ainda podia decidir batalhas. Hoje, décadas depois, o vento continua soprando sobre as Malvinas, e o oceano cobre silenciosamente os destroços de navios e aviões. Mas as histórias daqueles dias permanecem vivas na memória de quem lutou e de quem estuda o conflito. Histórias de medo, dever, perdas e bravura, escritas por homens muito jovens que voaram e navegaram no limite entre a vida e a morte em um dos cantos mais frios e remotos do mundo.